Bom dia, graça e paz. Olá, tudo bem com vocês? Vamos para a lição de hoje, que diz: vamos orar primeiramente, né? Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, por mais um dia. Abençoa, Senhor, este novo dia que está surgindo, Pai. Abençoa cada vida que vai estar chegando aqui, Pai, nesta live, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Perdoa, Pai, as minhas falhas, os meus pecados. Senhor, que eu possa ter um encontro verdadeiro contigo, Pai. Que possa haver mudança, Pai, cada vez mais, Senhor, na minha vida. Eu preciso de Ti, preciso da Tua presença na minha vida, Pai. Sem Ti eu não sou nada, Pai. Não passo de pó da terra, Pai. Abençoado seja cada pessoa que entre nesta live, Pai, em nome de Jesus. Que milhões e milhões de pessoas venham ser alcançadas, Pai, através da palavra, Senhor, da Tua palavra. E que eu possa ser usado por Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos para a lição de hoje. Vai curtindo aí esta live, meu irmão. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Amém. Permanecer no Senhor. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Aleluia. Confiança é uma virtude cada vez mais diluída. Podemos ver esses reflexos na família, na vida pública, nos relacionamentos. A Bíblia nos adverte sobre a confiança do homem colocada acima da confiança no Senhor. De longe, olhamos para a história do povo de Deus que de tempo em tempo se afastava dele e damos nosso veredito, mas somos mais parecidos com esse povo do que pensamos. Não temos imagens, mas idolatramos homens, políticos, influências, substituímos a fé no Senhor por esses ídolos que criamos em nossos corações. Em contrapartida, quem confia no Senhor permanece com vitalidade. Pode vir o calor e a seca, mas ele permanece, pois confia naquele que não muda. Confiar no Senhor, às vezes, não muda o ambiente, mas nos ensina a lidar com qualquer circunstância. Aleluia. Há também a confiança que busca apenas bênçãos individuais, como se confiar fosse garantia de que Deus sempre agiria em nosso benefício. O propósito dessa confiança está em si, não no Senhor. Logo assim que a adversidade vem, essa confiança desmorona como um castelinho de areia na praia. Confiar no Senhor é permanecer leal, mesmo quando as coisas estão difíceis. É saber que Deus, em sua soberania, não nos abandona e que sua companhia já é mais do que suficiente para passarmos pelas adversidades. Aleluia. Que o Senhor renove sua fé e que permaneçamos nele, não por nós, mas por quem Ele é. Aleluia. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Waller Silva. Quem confia no Senhor tem raiz, está seguro nele. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Vamos à leitura de 1 Samuel, capítulo 13 ao 15. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. 1 Samuel capítulo 13 vai dizer assim a palavra do Senhor. Um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estava com Saul 2.000 em Micmas e na montanha de Betel, e 1.000 estavam em Jonatas, em Gibea, de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. E Jonatas saiu à guarnição dos filisteus, que estava em Gibea, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. Aleluia. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e
povo em multidão, como a areia que está à borda do mar, e subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas, e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele tremendo, e esperou 7 dias até... Bom dia, Daiane, Deus abençoe. Até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Traz-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, achando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizestes? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias apresados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente, e não guardaste os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um segundo seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Aleluia. Então se levantou a Samuel e subiu de Gilgal e Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo, que achou com ele uns 600 varões, e Saul e Jonatas seu filho e o povo se achou com eles, ficara em Gibeá de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Micmas, e os destruidores saindo do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofra, a terra de Saul. Aleluia. Outra companhia voltou pelo caminho de Bet-Horon, e a outra companhia voltou pelo caminho do termo que olha para o vale Zeboim, contra o deserto. E em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Tinha, porém, limas adentadas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquinhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia de pelejar se achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e Jonatas. Porém, achando-se com Saul e Jonatas seu filho, e saiu a guarnição dos filisteus ao caminho de Micmas. Aleluia. Vamos ao capítulo 14 de 1 Samuel. Vou estar compartilhando aqui com algumas pessoas. Enquanto isso, você pode estar aí curtindo, meu irmão, esta live, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Deixa eu compartilhar aqui com algumas pessoas. Senhor. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá daquela banda. Porém não o fez saber a seu pai. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Micron. E o povo que havia com ele eram uns 600 homens. E Ais, filho de Aitube, irmão de Cabo, filho de Finéas, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. Porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda, e da outra banda uma penha aguda. E era o nome de uma Bozez, e o nome de outra Sené. Uma penha para o norte estava defronte de Micmas, e a outra para o sul defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Venha, passamos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos
ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: faze tudo o que tens no teu coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles. E nos disserem assim: parai até que chegamos a vós, então ficaremos no nosso lugar, e não subiremos a ele. Aleluia. Porém, dizendo assim: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os entregou na nossa mão, e isso nos será por sinal. Descobrindo-se ambos eles, pois a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: eis que já os hebreus saíram das cavernas em que já tinham escondidos. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas, e disse: subi a nós, e nós vô-lo ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Aleluia. Então subiu Jonatas com os pés, com as mãos, e seu pajem de armas atrás dele, e caíram diante de Jonatas. O seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra que uma junta de bois podiam lavrar. Aleluia. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia, batendo-se. Disse então Saul ao povo, que estava com ele: ora, contai e vede quem és que saiu dentre nós. E contaram, que eis que nem Jonatas nem o seu pajem de armas estavam ali. Então Saul disse a Ais: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. Aleluia. Bom dia, Silveira, Deus abençoe. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: retira tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus comandantes que subiram com eles ao arraial em redor. E também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Aleluia. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia. E o arraial passou a Bet-Avém. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara ao povo, e dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque que havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo. Estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel, e tornando a boca, aclamaram-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: maldito o homem que comer hoje pão. Pelo que o povo desfalecia. Então disse Jonatas: meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como me aclamaram os olhos por ter provado um pouco deste mel. Aleluia. Quanto mais se o povo ouve livremente tivesse comido no despojo que achou de seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago nos filisteus. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus desde Micmas até Aijalon. E o povo desfaleceu um extremo. Então o povo se lançou ao despojo e tomaram ovelhas e vacas e bezerros, e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. E anunciaram a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse ele: aleivosamente procedestes, revolvei-me hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: derramai-vos entre o povo, e dizei-lhe: trazei-me cada um o seu boi, e cada um a sua ovelha. Aleluia, glória a Deus. E degolai
degolai-os aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então o povo trouxe-me de noite, cada um com a sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Depois disse Saul: descalçamos de noite atrás dos filisteus, e despojaremos até que amanheça a luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disse-lhes: tudo o que parecer bem aos teus olhos, faze. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei atrás dos filisteus, entregá-lo-eis nas mãos de Israel. Porém, naquele dia lhe não respondeu. Então disse Saul: chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede que se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor que salva a Israel, que ainda que sejam meus filhos, Jonatas certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: vós estareis de uma banda, e eu, meu filho Jonatas, estaremos da outra banda. Então disse o povo a Saul: faze o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao seu senhor, Deus de Israel: mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. E disse então Saul a Jonatas: declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que eu devo morrer? Então disse Saul: assim me faça Deus e outro tanto, que com certeza morrerá Jonatas. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tão suceda? Vive o Senhor, que lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso assim. O povo livrou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos, em redor contra Moabe, aleluia, e contra os filhos, e contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus, e para onde quer que se voltava, executava castigos. E houve-se valorosamente e feriu aos amalequitas, e libertou a Israel da mão dos que o saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas e Esvim, e Malquissua, e os nomes de suas duas filhas eram estes: o nome da mais velha, Merabe, e o nome de mais nova, Mical. E o nome era da mulher de Saul, Ainoa, filha de Aimás. O nome de general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, pelo que Saul a todos os homens valentes e valorosos que via os agregava a si. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, vai curtindo aí, meu irmão, esta live, amém? 1 Samuel capítulo 15, vai dizer assim: Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Aleluia. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem que até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Aleluia. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé, e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos não destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel,
quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Aleluia. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e da segunda sorte aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Aleluia. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel me contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si uma coluna. Então fez voltar e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito seja tu, Senhor, executai a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e mugido de vacas que ouço. E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Aleluia. Mas essa não foi a ordem que Deus tinha dado. Essa não foi a ordem que Deus tinha dado. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. E disse-lhes: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles? Porque, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor, antes voastes ao despojos e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça às palavras do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que oferecer sacrifícios, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Aleluia, glória a Deus. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não te sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Aleluia. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Aleluia. Glória a Deus. E virando-se Samuel para ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao seu próximo, melhor que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel: Traz-me aqui Agag, rei dos amalequitas. E Agag,
rei veio a ele animosamente e disse a Agag: na verdade já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhadas a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, e a Gibea de Saul, e nunca mais lhe viu Samuel a Saul até ao dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de que se pusera a Saul rei sobre Israel. Aleluia. Saul, Saul, por que desobedecestes a palavra do Senhor? Vamos à leitura de Provérbios 28, amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Provérbios 28 vai dizer assim a palavra do Senhor. Vai curtindo aí, meu irmão, esta live, amém? Foge uns ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado com o filho do leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa que não deixa nenhum trigo. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra ele. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que os de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha seu pai. O que aumenta a sua fazenda com usura e onzena ajunta-se para que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Aleluia. O que faz com os retos se desviem para um caminho mau, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. Aleluia. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Como leão bramidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda sinceramente salva-se, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Aleluia. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz: não há transgressão, companheiro é do destruidor. O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Aleluia.
Glória a Deus. Você que tem algum pedido de oração, coloque aqui abaixo que eu vou estar orando assim que eu ler Salmo 91, amém? Vamos lá. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Salmo 91 vai dizer assim a palavra do Senhor: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiro nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Aleluia. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu protegerei, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus. Amém. Não está dormindo? Ela vai dormir sim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Santo Deus, Pai amado, Pai querido, eu quero te pedir, Deus, pela saúde de Heloísa, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Declara agora sonos tranquilos, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, chegue sobre a vida de Heloísa, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te pedir pela vida de Elisângela, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, que o Senhor possa acalmar o coração dela, Senhor. Senhor, que o Senhor possa restaurar a saúde dela, Pai. Nós cremos que o Senhor já curou, já libertou ela de todo o mal, Pai, porque o sangue de Jesus tem poder, Pai. O teu sangue derramado na cruz tem poder, e eu sei que nós somos curados, nós somos libertos. Elisângela, Pai, é do Senhor. Ela é liberta, ela é curada, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que Heloísa venha crescer para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Senhor, que o Senhor possa, Pai, dar sonos, Pai, tranquilo, Pai, em nome de Jesus, que ela venha dormir tranquila, Pai, em nome de Jesus. Eu creio e agradeço, Deus, porque o Senhor és um Deus bom, Pai, em nome de Jesus, amém. Obrigado por cada pessoa que esteve aqui nesta live, abençoa a vida de cada um, Pai, com a graça, com a paz, com a unção do Senhor, Pai, que a unção, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Obrigado, Senhor, por tudo. Gratidão, gratidão, Pai. Gratidão por tudo, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe. Fica com Deus. Tenha um ótimo dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e as doces consolações estejam sempre contigo, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe.